semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus somos um. Nós vamos hoje encerrar o nosso tema, que é o que Deus quer de você. A gente tem, nas ministrações anteriores, procurado trazer aos irmãos uma conscientização de qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos encerrar esse tema, e na próxima semana nós vamos começar um novo tema. E eu queria ler com vocês, para a meditação da palavra de hoje, o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Eu vou ler só a primeira parte do versículo. Gênesis 1, 28. Se quiserem nos acompanhar aqui no projetor, só olhar aqui para frente. Diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vou ler de novo essa primeira parte do versículo. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 9, versículo 1. Diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vou ler novamente. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Agora nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Eu quero que você, nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração, e nós vamos pedir a Deus que Deus hoje fale aos nossos corações, nos trazendo entendimento, discernimento do que Deus quer da nossa vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes caminhamos numa direção em que achamos que estamos vivendo plenamente a sua vontade. Mas eu quero te pedir hoje que todo engano que muitas vezes está sobre o nosso coração seja anulado. E que o Senhor venha nos mostrar de fato o caminho, a direção que nós devemos seguir e te obedecer em tudo. E Senhor, nesse momento, escute, Senhor, o nosso clamor e que através da palavra haja discernimento e entendimento do que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós sabemos que Deus, Ele sempre quis
e sempre vai buscar manter um relacionamento com o homem, um relacionamento conosco. Eu gostaria que você soubesse que Deus, Ele com certeza quer manter um relacionamento com você, um relacionamento direto, um relacionamento de intimidade, um relacionamento para te abençoar. Eu posso afirmar isso com toda a propriedade, que Deus nos ama e com certeza quer nos ter como filhos próximos a Ele. Só que nós percebemos nas ministrações anteriores e chegamos à conclusão que no relacionamento que nós construímos com Deus, muitas vezes há um desequilíbrio. Porque nos nossos relacionamentos nós reivindicamos muito o favor de Deus na nossa vida, pedimos muitas coisas a Deus, mas na maioria das vezes nós estamos muito poucos dispostos a dar para Deus alguma coisa. Isso é visível nesse relacionamento diário, quando nós falamos em orar, o que nós pensamos? Pensamos em pedir. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu te peço. Isso é, nossas orações estão sempre relacionadas a pedir. Quando nós vamos para a reunião, sabemos que nós vamos oferecer o nosso culto a Deus, nós estamos sempre na expectativa de receber algo. E muitas vezes no culto que nós fazemos, pedimos. Você está no culto dizendo: Senhor, glória ao teu nome, mas me abençoa. Senhor, eu vim te louvar, mas me dá vitória. A questão é que nós pedimos muito, mas muitas vezes nos doamos pouco. E eu acredito que com certeza Deus quer nos abençoar e quer nos dar muitas coisas. Mas Ele espera que nesse relacionamento com Ele também estejamos dispostos a dar a Ele muitas coisas. Até acredito que os que mais se entregam a Deus e se doam a Deus, esses com certeza em Deus terão sempre prioridade para Ele. É como fosse alguém que sempre está te ajudando, sempre está te servindo, sempre está sendo um com você. E você pensa assim: essa pessoa está sempre do meu lado. No dia que ela precisar de mim, eu não posso negar a ela um favor. Talvez nós temos pessoas que passaram pela nossa vida, que foram extremamente importantes em alguns momentos, foram presentes em alguns momentos, nos ajudou em alguns momentos. E eu tenho certeza que os que são gratos sempre pensaram assim: o dia que essa pessoa precisar de mim, eu tenho que ser sempre o primeiro a me dispor, porque quando eu precisei dela, ela nunca me disse não. Então eu acredito que todos nós somos filhos, mas existem aqueles que pedem muito, mas se doam pouco. E tem aqueles que pedem pouco, mas se doam muito. E acredito que na hora, entre os que pedem muito e os que pedem pouco, Deus ele tem como prioridade atender em primeiro lugar aqueles que se doam, porque eles colocam as coisas de Deus como prioridade. Pergunto para você: você se doa a Deus tão quanto você pede as coisas a Ele? Você pede saúde, proteção, emprego, paz, um casamento, pede pelos filhos. Pergunto para você: com a intensidade que você pede, você também se doa? Bom,
entre muitas coisas que nós devemos nos doar a Deus, eu queria compartilhar algo com vocês que eu entendo, por tudo que eu já li, que entre muitas coisas que Deus quer da nossa vida, algumas para Ele é fundamental, é uma prioridade. E nos textos que eu li, eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração sobre prioridade dele na nossa vida. Nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, o momento da criação entre Deus, que é o Criador, criando a criatura que era o homem. Na primeira vez que Deus fala alguma coisa para o homem, e nós vamos ver Deus falando a Bíblia inteira, até hoje Deus continua falando, mas a primeira coisa que Deus fala, assim que Ele cria o homem, e Ele vai falar com o homem, Ele diz para o homem, primeiro diálogo com o homem, Deus diz assim, ao Deus criar o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, disse para o homem, frutificai e multiplicai. As primeiras palavras de Deus para o homem foi, eu quero que vocês deem muitos frutos, multipliquem, isso é, Deus disse, eu quero de vocês filhos e muitos filhos. O homem ele caiu, tropeçou e começou a se multiplicar sobre a terra. Infelizmente, por causa do pecado, o homem se perverteu e Deus decidiu, então, inundar a terra e acabar com aquela geração que se transformou numa geração perversa. Mas naquela geração havia alguém muito especial que se preservou em obediência a Deus, e esse homem chamava-se Noé. Deus disse para Noé construir uma arca, recolher sua família, os animais que Deus colocasse próximo a ele, porque Deus ia enviar um dilúvio, e assim o fez. Mas no momento em que o dilúvio acabou, e Noé então foi impelido a descer da arca, depois de muitos dias lá dentro, as primeiras palavras de Deus a Noé, no momento que desce da arca, ele repete as mesmas palavras que disse para Adão. Eu quero que vocês frutifiquem e multipliquem e encham a terra. Depois, quando nós nos reportamos na história da humanidade, chegamos até Jesus e passaram-se muitos anos de Adão a Jesus, aproximadamente 4.000 anos. Jesus, ao estar com seus discípulos, ele repete a mesma palavra. Ele chama os seus discípulos e disse, não foram vocês que me escolheram. Eu que escolhi vocês, porque eu quero que vocês vão e deem fruto. Deus disse para Adão, frutificai. Deus disse para Noé, frutificai. E Deus disse através de Jesus para os seus discípulos, deem frutos. Percebe-se então que desde lá do início sempre esteve no coração de Deus que Deus queria muitos filhos. Deus criou o homem pensando, eu quero muitos filhos, eu quero que vocês gerem muitos filhos. É isso que esteve sempre no coração de Deus. Jesus disse aos seus discípulos pouco antes de partir, já tinha falado no início, no meio da caminhada disse, eu vos escolhi para que vocês deem fruto. E antes de partir ele lembra, eu vou, mas vão e façam seguidores, discípulos. Isso é,
eu quero mais filhos. Descobrimos então, entre muitas coisas que Deus ele quer do homem, Deus quer que o homem louve, Deus quer que o homem ore, Deus quer que o homem busque, Deus quer que o homem se relacione, mas Deus ele quer intensamente que geremos para Ele muitos filhos. A igreja, assim que ela foi fundada por Jesus, após a sua ascensão, era uma igreja que ela não tinha a estrutura que nós temos, os meios de comunicação que nós temos, não tinha os meios de transporte que nós temos, mas era uma igreja que entendia a sua missão, e a missão que ela tinha era de gerar muitos filhos para Deus. A questão hoje, nós pedimos muito de Deus, mas não estamos focados na missão que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque alguns aqui têm alguns meses de evangelho, outros aqui têm alguns anos de evangelho, outros passaram a vida inteira, já nasceram na vida cristã. Mas muitos aqui, se olharem para o lado, não vão encontrar os filhos de Deus que foram gerados por vocês. Cantamos, oramos, frequentamos as reuniões, mas muitas vezes não somos comprometidos em gerar filhos para Deus. Quando nós nos apresentarmos naquele dia e chegarmos perante Deus, Deus vai olhar para todos nós e vai perguntar: vocês cumpriram o que eu pedi? E o que nós vamos dizer? Talvez alguns vão dizer assim: mas Senhor, eu mexi na mesa de som. E outros vão dizer: Senhor, eu toquei todos os cultos. Deus diz assim: muito bem, eu fiquei muito feliz com o que vocês fizeram. Talvez outros vão dizer assim: mas eu estava lá na portaria recebendo as pessoas. Ok, isso foi muito bom, mas eu disse para que vocês frutificassem, eu disse para que vocês gerassem filhos, e vocês assim o fizeram. Quantos filhos você já gerou para Deus? Frutos do seu relacionamento, do seu entendimento que é isso que Deus quer da nossa vida. Deus, aquele dia, Ele vai perguntar para você: olha, você tocou, você cantou, você pregou, bom, mas você fez o que eu pedi, porque desde o início eu sempre disse: eu quero que vocês frutifiquem, eu quero que vocês gerem filhos, eu quero uma multidão de filhos. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso, tem gerado filhos para Deus. Por que pedimos muito e recebemos pouco? Porque há um desequilíbrio, e nós precisamos equilibrar esse relacionamento. Precisamos nos doar um pouco mais para Deus e cumprirmos aquilo que Ele designou para a nossa vida como igreja. A igreja é vista por Deus como a esposa do Cordeiro. E a esposa, o que ela gera? Gera filhos. Alguns aqui talvez possam levantar a mão e dizer: Marcelo, graças a Deus eu tenho cumprido essa missão. Mas outros talvez não poderiam hoje levantar a mão e dizer: eu tenho gerado filhos para Deus. E acredito que Deus quer que a gente termine esse tema. O que Deus quer de você? Deus quer que você gere filhos espirituais para Ele. Enquanto é tempo. Talvez alguns perguntem assim: Marcelo, algumas vezes me senti confrontado a essa palavra, mas eu não consigo. Eu não sei o que acontece comigo. Eu chamo as pessoas para ir para a igreja, elas não vão. Eu falo de Jesus para as pessoas e elas não vão. Eu chamo para vir ao culto, elas não vão. Algumas até vêm, mas depois não voltam mais.
Outros talvez digam assim, não, graças a Deus, isso aí eu não me sinto cobrado, porque eu já convidei e eu tenho aqui 2 ou 3 pessoas que estão aqui, que são exatamente pessoas que se converteram. Eu trouxe para o culto, disse, procure o pastor, olha lá, converse com ele, e agora ele está firme. E Deus falou no meu coração, porque nós não somos tão frutíferos quanto deveríamos ser. Porque na realidade a nossa mente ainda ela está limitada ao entendimento daquilo que Deus quer de nós. Daquilo que está no centro do coração de Deus, entre muitas coisas que Deus quer. Uma delas é que nós sejamos frutíferos. Você foi chamado para ser frutífero. E o que Deus quer de você? Vai e dê frutos. Mas sabe por que nós não damos muitos frutos? Porque a nossa compreensão sobre dar fruto está distorcida. Você pensa que dar fruto é convidar alguém para ir para a igreja. Dar fruto é você pregar o evangelho, se já preguei para muita gente. Dar fruto é porque você trouxe alguém para a reunião. Mas na verdade, gerar filhos, dar frutos é muito mais do que isso. E por que nós não geramos muitos filhos? Porque ainda não temos entendimento de como fazermos, ou como temos que fazer isso. E você diz, então como é que eu tenho que fazer isso? Deus habita em você, amém? Deus habita em você, você pode levantar a mão e dizer assim, Deus habita em mim. Você sentiu Deus nessa noite? Você sentiu, então dá glória a Deus? Amém. Deus habita em você, amém? Amém. Então se Deus habita em você, através de você Deus ama. Através de você Deus perdoa. Através de você Deus cura. Porém, quando se relaciona em gerar filhos, Deus quer através de você exercer a paternidade. Deus quer que você, ao levar a sua palavra e a frutificar, Deus quer que você pegue essas pessoas e trate elas como filhos. Tem alguns textos bíblicos muito interessantes. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Pode abrir aí, por favor. Paulo escreve para Timóteo e chama ele Timóteo, sabe de quê? De filho. Timóteo era obreiro de Paulo, e ele ganhou esse rapaz e disse, agora eu vou te tratar como um filho. 1,4. Depois, Paulo escreve para Tito, e sabe como ele se dirige a Tito? Ele diz para Tito, procure aí, acho que é o verso 3 ou o verso 2, depois você coloca. Ele escreve para Tito e diz, Tito, meu filho, segundo a fé comum. Depois, ele escreve aos irmãos de Corinto. E sabe como é que ele se apresenta aos irmãos de Corinto? Ele diz que aqueles irmãos foram gerados por ele. Que ele tinha aqueles irmãos daquela cidade como filhos. Por que nós não somos tão frutíferos? Porque geramos crentes, não geramos filhos. Deus quer nos usar para gerarmos filhos, mas só seremos capazes de fazer isso se tivermos o sentimento de pai. E a maioria das pessoas não pensam dessa forma. A maioria das pessoas, elas acham que o compromisso dela é pegar a pessoa, trazer para a reunião, apresentar ao pastor e pedir, olhe por ele está com problema, trate dele. E por que nós não queremos tratar as pessoas? Porque não conseguimos entender que as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, as pessoas foram colocadas para que serem recebidas por nós como filhos. Porque Deus que habita em nós quer exercer a paternidade dele na vida dessas pessoas.
Hoje nós vivemos uma sociedade em que uma das grandes deficiências da sociedade são os valores corretos da família. As famílias da nossa sociedade, elas foram, por se afastarem de Deus, perdendo muitos valores. E um dos grandes problemas da família é que hoje muitos filhos são gerados, mas não são acolhidos, cuidados de forma correta pelos seus pais. Alguns filhos não podem ver os pais como exemplo por causa que bebem. Outros filhos não têm um pai presente porque são tão ausentes, ou porque trabalham demais, ou porque se separaram. Outros filhos nunca receberam um abraço de um pai, ou nunca ouviram de um pai, eu te amo. Nós crescemos hoje, a nossa geração de hoje, é uma geração que não sabe o que é ter um bom relacionamento entre pai e filho. Quase todas as pessoas que nós cruzamos com problemas, elas começaram o seu problema não na maturidade, mas na infância. Uns porque não tiveram carinho, outros porque não tiveram atenção, outros porque não tiveram um exemplo. Então, o que as pessoas mais precisam é de uma referência paterna. O que as pessoas mais precisam é de que alguém cuide delas como um pai cuida de um filho. Quando nós cruzamos com essas pessoas, elas estão sofrendo. Algumas são profundamente magoadas, outras são profundamente problemáticas. E quando nós proclamamos Deus para elas, nós não entendemos que o que elas precisam é de alguém que cuide e trate delas como um pai cuida de um filho. E não fazemos isso. Mas se nós queremos, se nós de fato estamos dispostos a equilibrar o nosso relacionamento com Deus, da mesma forma que nós queremos que Deus nos abençoe, nós colocamos no nosso coração a determinação de fazer a vontade de Deus, de executar a vontade de Deus, eu posso afirmar com toda a propriedade que o que Deus Ele quer de você é que você gere filhos espirituais para Ele, e que através de você o Pai Celeste exerça a paternidade sobre esses filhos. Talvez você me pergunte assim: Marcelo, como é que eu posso fazer isso na prática? Já que você hoje está me confrontando a procurar, a produzir, a gerar almas, vidas para Deus. Como é que eu faço isso? Primeiro você precisa simplesmente reproduzir o que de fato um pai faz pelos seus filhos, que uma mãe faz pelos seus filhos. E se assim você fizer, você vai gerar muitos filhos para Deus. Você quer ver um exemplo? Quando alguém decide ter um filho, sabe que vai, a partir daquele momento, se envolver com alguns compromissos. Primeiro, quem gera um filho sabe que vai sofrer, sabe que vai se sacrificar. Por exemplo, a mulher, ao engravidar, ela sabe que ela vai engordar, vai gerar estrias, vai sentir dor na hora do parto. Então, o primeiro entendimento que se tem é que se tem sacrifício para ter filhos. E sabe também que para que esse filho seja gerado, ela precisa ter uma vida íntima com o seu marido. Isso é, da mesma forma, no processo natural da vida, que envolve intimidade, sacrifício, depois investimento, depois educação, da mesma forma é o papel da igreja na sociedade. Para gerarmos filhos para Deus, nós precisamos ter uma vida íntima com Deus, de oração. Precisamos dizer para Deus: Deus, eu quero filhos, eu quero que o Senhor me use para gerar filhos espirituais. Depois que você constrói essa intimidade com Deus, você sabe que agora vem um sacrifício. E qual é o sacrifício? Deus coloca alguém no seu caminho, e aí você começa a sacrificar uma série de coisas.
Você vai sacrificar o seu tempo porque você tem que dar atenção a essa pessoa. Você muitas vezes vai sacrificar o seu corpo porque você vai chegar cansado do trabalho e vai visitar essas pessoas. Muitas vezes você vai sacrificar as suas finanças porque essas pessoas muitas vezes precisam até de ajuda e você vai financeiramente ajudar. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus de gerar filhos, nós começamos a fazer o papel que um pai e uma mãe faz no aspecto natural ao se gerar um filho. Depois, posteriormente, quando você se sacrifica, agora vem o momento em que você vai investir nesse filho. Você quer que ele estude, você quer que ele se dedique para ser alguém na vida. Gerar um filho para Deus é alguém que você pega e diz: olha, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ser fundamentado. Então, se nós, de fato, entendemos o propósito de Deus, nós vamos nos comprometer em dar esses passos. Quando você tem um filho, você tem cuidado com ele. Você quer ver um exemplo? Se o seu filho não chega da escola no horário, você vai lá saber, já deu a hora de ele chegar em casa, por que não está aqui? Se seu filho está trabalhando e ele não chega em casa depois do trabalho no horário de sempre, você vai querer saber onde ele está. Você vai pegar o celular e vai dizer: meu filho, você não chegou no trabalho, onde é que você está? Se o seu filho passa a noite acordado na rua, você não dorme porque está preocupado com o seu filho, porque você sabe que aí fora a madrugada é violenta. Gerar filho para Deus é você caminhar com uma pessoa e quando ela some, você é o primeiro a procurar. Gerar filho para Deus é aquele que você liga para ele quando você não sabe onde ele está. Poxa, não vê a reunião hoje, não vê o culto, onde é que ele está? Meu irmão, está tudo bem com você? O que aconteceu? E isso é gerar filhos para Deus, é você exercer a paternidade. Um filho, quando você tem um filho, você tem a preocupação de amar esse filho. E aí você diz para ele: meu filho, eu te amo. Você chama ele de filho. Por quê? Porque ele é seu filho. As pessoas que você trouxe, alguma vez você já chamou de filho? Eu tenho esse hábito. Às vezes quando eu falo para Samuel: tudo bem, meu filho? Às vezes eu falo para o Thales. Uma forma carinhosa de você se expressar com aquelas pessoas que você se preocupa e você cuida. Quando o filho erra, o que você faz? Você chama atenção. Às vezes as pessoas caminham com você, elas estão errando, e você diz: não vou me meter nisso, não vou me envolver com isso. Não, se você vê aquela pessoa como um filho seu, você vai lá e vai dizer: está errado, você tem que melhorar, tem que corrigir. Por quê? Porque você tem como filho. A questão é: você quer muita coisa de Deus, você quer cura, você quer prosperidade, você quer paz, você quer libertação, você quer vitória. Mas quantos de fato hoje estariam dispostos a dizer para Deus: Deus, a partir de hoje, eu quero fazer a sua vontade. O que Deus quer de mim é que eu seja um pai de muitos filhos. E eu quero convocar você, como igreja que já serve o Senhor, entender o seguinte: se você canta, se você aplaude, se você toca, se você mexe no som, se você fica na porta, se você frequenta o grupo, não pare de fazer essas coisas, continue fazendo. Mas lembre-se, se você não se preocupar em gerar filhos para Deus, então você fez muitas coisas, mas o que Deus mais queria de você, você não fez. Nós estamos aqui numa situação confortável, em paz. Você pode dizer: hoje eu estou saindo leve porque a reunião foi uma bênção, porque eu recebi minha vitória. Mas exatamente nessa hora, muitas pessoas lá fora estão deprimidas, muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão sofrendo porque o seu casamento está destruído, muitos alguém estão sendo violentados sexualmente, outros estão embriagados, outros estão entre a vida e a morte, e muitos estão sem Deus. E a palavra de Deus diz que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
É hora de nós, como igreja, nos levantarmos e gerarmos muitos filhos para Deus. É hora de nós nos levantarmos e dizer: Deus, eu não quero ser mais estéril. Eu estou 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos na igreja. E o que eu gerei para Deus? Quantos filhos eu gerei para Deus? Quantas pessoas eu caminhei, eu ajudei, eu cuidei? Quantas pessoas eu gerei em Cristo Jesus? Eu pergunto para você: quantas pessoas você fez isso? Quantas pessoas você trouxe para a sua casa e passou às vezes uma tarde, muitas vezes alguns dias na semana, à noite com você, e você estava ali preocupado em aconselhar e orientar? Irmãos, nós queremos trazer as pessoas para a igreja, mas não queremos cuidar das pessoas como os pais cuidam dos filhos. Transferimos para outros essa responsabilidade. As pessoas chegam com problemas, vocês nem escutam, vocês mandam logo para um líder. Às vezes a gente pensa, alguns pensam assim: mas eu não sou líder, como é que eu posso cuidar de alguém? Eu não sou pastor, como é que eu posso cuidar de alguém? Você não precisa ser um líder para cuidar de alguém, nem pastor para cuidar de alguém. Você precisa ser pai. Você precisa ter sentimento paterno. Quando você tem sentimento paterno, você liga para essa pessoa quase a semana inteira. Você se preocupa com a ausência dessa pessoa. Você se preocupa com os problemas dessa pessoa. Você levanta e ora por essa pessoa. Você visita constantemente essa pessoa. E por que você vai fazer isso? Porque Deus colocou filhos espirituais para você criar. Às vezes nós dizemos: essa missão não é minha. Você sabe por que a igreja foi criada pelo Senhor? Deus criou a igreja porque Ele olhou e viu a igreja como a sua esposa, e Ele queria que ela gerasse para Ele muitos filhos. Jesus disse aos seus discípulos: vão, deem fruto, e o vosso fruto tem que permanecer. Não é só pregar o evangelho. Eu preguei já para muita gente. Não é só convidar alguém para vir à reunião e não voltar mais. O fruto tem que permanecer, e só vai permanecer se nós nos colocarmos como pais espirituais. E eu quero terminar esse tema confrontando você a isso, fazendo com que você vá para casa e pense: puxa, eu quero tanta coisa de Deus, eu peço tanta coisa para Deus, mas até hoje eu não gerei quase filho nenhum para Deus. Vamos ficar de pé. A palavra fala de uma mulher chamada Ana. E essa mulher, ela orou e pediu ao Senhor, porque ela era estéril. E ela se sentia desonrada por ser estéril. E ela chegou perante o Senhor e chorou, se humilhou perante o Senhor, e ela disse: Senhor, que o Senhor me dê um filho. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a colocar como alvo para a sua vida espiritual. Você não quer a bênção de Deus? Você não quer que Deus ele atenda os seus pedidos? Você não quer ver Deus operar na sua vida? Então eu quero confrontar você e eu quero estabelecer um alvo para você. Diga para Deus e diz: Deus, eu quero que o Senhor me dê alguém para cuidar. Alguém que eu vou caminhar, trazer para caminhar comigo. Alguém que eu vou ligar 2, 3 vezes na semana. Alguém que eu tenha compromisso de orar pelos seus problemas. Alguém que eu precise aprender um pouco mais para ajudar naquilo que eu não sei orientar. Eu quero convocar você, exortar você a ter filhos para Deus. Alguns aqui são estéreis há anos. Estão há anos na presença de Deus. E nunca gerou um filho para Deus. A igreja no passado, ela cresceu, se multiplicou. Existiam cidades que mais da metade dos habitantes eram filhos de Deus. Sabe por quê? Porque aquela igreja, ela era uma igreja que queria gerar, era uma igreja que queria alcançar, era uma igreja que queria ganhar filhos para Deus. Aonde eles iam, eles geravam esses filhos.
eles ganhavam esses filhos. Você está disposto, já que você quer que Deus opere na sua vida, você está disposto a gerar os filhos para Deus? Nós temos aqui alguns irmãos que já geram filhos para Deus. Obreiros que estão contribuindo nessa obra, que estão se dedicando a essa obra, e muitos estão aqui que já estão gerando seus filhos. Alguns aqui fui eu que gerei pessoalmente. Visitei, cuidei, acompanhei, liguei, tratei. Existem alguns irmãos aqui que já geraram os seus filhos também, que ganharam pessoas, não dependeram do Marcelo, não foi o Marcelo que batizou, não foi o Marcelo que visitou, não é o Marcelo que acompanha, mas são irmãos que estão gerando filhos para Deus. E se estão gerando filhos para Deus é porque eles entenderam o propósito. E eu quero que esses irmãos hoje orem conosco aqui por vocês, para que nós tenhamos uma igreja destravada, uma igreja que seja frutífera, uma igreja que cumpra o propósito, uma igreja que gere filhos para Deus, uma igreja que tenha Deus em si, e se Deus habita em você, você tem que ter a paternidade de Deus, porque Deus é Pai, e Deus através de você, Ele quer ganhar almas, para cuidar dessas almas e transformá-las em seus filhos. Eu chamo os obreiros que hoje estão contribuindo nesse propósito a se colocarem aqui na frente. Os que estão vindo aqui na frente são aqueles que estão frutificando, estão gerando almas, estão cuidando dessas almas. Eles não só trazem para a reunião, para o culto, eles acompanham, eles tratam. Muitas vezes me ligam e dizem: Marcelo, eu estou com um problema com um dos meus discípulos, como eu faço para resolver? E por que eles fazem isso? Porque eles não estão só fazendo reunião, eles estão revolucionando essa cidade. Hoje nós temos crescido muito com relação a jovens, porque eles estão se predispondo a se sacrificar. Alguns saem do trabalho, vão fazer visitas, outros muitas vezes passam um dia dando 3, 4, 5, 6 telefonemas, às vezes falando no zap, gerando vidas. Claro que não são só eles, existem irmãos do nosso meio que também fazem isso. Você não precisa ser líder para gerar vidas para Deus, não precisa ser pastor para gerar filhos para Deus. Você só precisa querer fazer isso. Eu quero hoje pedir que eles se espalhem aqui. Eu quero hoje pedir ao Senhor com Ele, juntos nós vamos pedir para que vocês sejam frutíferos. Deus falou para Noé: frutificai. Deus falou para Adão: frutificai, multiplicai-vos. Jesus falou para os seus discípulos: gerem frutos. E nós vamos pedir que a paternidade de Deus venha sobre vocês. E temos uma igreja que tenha esse coração de que lá fora estão aqueles que serão um dia filhos de Deus. E Deus através de você vai ser pai. Deus através de você vai amar. Deus através de você vai cuidar. Deus através de você vai fazer. Deus através de você vai gerar. Aqueles que hoje estão aqui conosco e querem gerar filhos e ainda não conseguiram, nós vamos orar por você, nós vamos ministrar sobre você, e em nome de Jesus, como Ana, que era estéril, o sacerdote disse que o Senhor te conceda a sua petição. E ela foi para sua casa e concebeu e gerou um grande profeta chamado Samuel.
Eu creio que essa igreja vai gerar muitos filhos para Deus, vai gerar muitas vidas para Deus. Nós vamos alegrar o coração de Deus, cumprindo o seu propósito de sermos uma família de muitos filhos. Deus, Ele quer uma cidade de 40 mil habitantes, que nós geremos muitos filhos. Existem muitas almas por aí que estão perdidas e que precisam de Deus, e você será enviado para gerar filhos. Nós vamos entrar em todos os lugares dessa cidade. Você trabalha na prefeitura, vai ser lá que você vai gerar filhos. Você trabalha no hospital, vai ser lá que você vai gerar filhos. Você trabalha na casa de alguém, vai ser lá que você vai gerar filhos. Mas aonde nós pisarmos a ponta dos pés, nós vamos gerar filhos para Deus. Nós vamos frutificar, nós vamos multiplicar e seremos uma multidão como as estrelas do mar que não podem ser contadas. Como as estrelas do céu e a areia do mar que não podem ser contadas. Deus falou isso para Abraão: Abraão, olhe para as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Quantos querem ser pais espirituais? Quantos querem gerar filhos para Deus? Corra aqui na frente e vamos orar, e nós vamos pedir: Senhor, eu quero ser frutífero. Irmãos, quem quer muito de Deus se entrega muito para Deus. Se entregue para Deus e você terá muito dele. Saia daqui hoje e não deixe que o diabo roube a semente do seu coração. Deus quer usar você para fazer história em Guaraciaba. Chega de tantos lares destruídos, de cruzarmos com tanta gente bêbada na rua. Chega de tantos jovens se prostituindo. Chega de ficarmos só lamuriando das desgraças que o diabo tem feito nas famílias. Deus levantou você para fazer a diferença. Deus nos levantou para escrever uma nova história. E essa história já começou a acontecer. Temos aqui hoje muitas pessoas que estão restauradas, muitas pessoas que foram curadas, muitas pessoas que tiveram a sua casa transformada por aquilo que ouviram e aprenderam. Não tenha medo do diabo. Vá e anuncie esse evangelho. Pregue essa palavra. Fale do amor de Deus. Mostre que você é um filho de Deus. Cure as pessoas. Jesus enviou seus discípulos e disse: vão, expulse os demônios, cure os enfermos e diga: é chegado o reino dos céus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Tem alguém doente, se ofereça para ir orar. Tem alguém em crise, vá até aquela pessoa e fale do amor de Deus. Independente do que a pessoa seja, se ela tem a religião ou não, mas seja ousado em Deus e seja um instrumento nos dias de hoje. Eu quero ler para vocês, para encerrar, o que eu disse no início. Paulo escreve para os irmãos de Coríntios e diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus, como filhos meus amados. Porque ainda que tenhais 10.000 anos em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo diz para os irmãos de Coríntios que ele os via como filhos. Paulo escreve para Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreve para Tito, Tito 1,4 diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
daqui a algumas semanas, alguns meses, essas palavras não serão somente de Paulo, serão suas. E você vai poder olhar para as pessoas que estarão servindo ao Senhor e foram filhos que você gerou para Deus. Como Paulo gerou Timóteo, como gerou Tito e como gerou os irmãos de Coríntios. Você foi chamado para dar fruto. Seja um canal de Deus sem medo e deixe Deus te usar. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.